Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Aqui é Padre Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas, vigário paroquial da cidade de Balsas, sul do Maranhão. É uma alegria estar de volta com mais um tema: carismas e dons e resiliência. Vamos estar conversando sobre estes termos, as suas relações com a resiliência, na perspectiva da salutogênese, ou seja, esta busca contínua de todos nós em busca da saúde, em busca do bem-estar, este esforço ativo que nos possibilita, assim, aprender sobre nós mesmos, conhecer as nossas capacidades, as nossas limitações, olhar para a nossa historicidade, isto é, para a nossa história familiar, perceber as vulnerabilidades que estamos submetidos por conta da nossa herança familiar, as possíveis enfermidades, doenças que herdamos dos nossos antepassados, e a partir deste conhecimento, desta informação, já nos antecipar no cuidado preventivo para assim ter uma vida de qualidade, uma vida melhor. Então, um aspecto importante nesta perspectiva da salutogênese é conhecer a si mesmo, conhecer a sua historicidade, aprender sobre a própria vida. É importante não ser indiferente consigo mesmo, né? Então, não assim se acomodar, não procurar os tratamentos necessários para se prevenir, né? Porque quando as enfermidades, as doenças entram na nossa vida, fica muito mais difícil, leva muito mais tempo para assim nos livrarmos dela, quando é possível. Há determinadas enfermidades que não é possível superar, temos que aprender a conviver com elas. Então, nesta perspectiva da salutogênese, é importante esse cuidado ativo e preventivo. A pessoa tem que ser proativa no que se refere à sua própria vida, assumir a responsabilidade por suas próprias ações, pelo cuidado a si mesmo, que passa pelo cuidado no seu pensar, de estar pensando coisas boas, é o cuidado no seu sentir, né? Não se deixar contaminar por informações, por sentimentos ruins, né? E procurar direcionar o seu agir na direção do que é bom, do que é correto, do que é justo, do que é louvável, dentro de princípios éticos, morais, enfim, né? Tendo em vista a teoria dos valores, né? Direcionar a nossa vida em direção àquilo que é valor, evitando aquilo que é contravalor, ou seja, optar pelo bem e evitar o mal, né? Então, nós vamos estar aqui conversando. Aproveito para mandar aqui as minhas saudações às pessoas que estão comentando no canal, deixando os seus comentários, as suas informações e algumas dicas que me enviam também no privado. Muito obrigado pela colaboração, pela participação de todos vocês. A intenção desse nosso programa aqui, Saúde Mental e Resiliência, é justamente estar trazendo algumas informações que ajude você a pensar melhor sobre a sua vida, sobre a sua existência, procurar os meios necessários para assim direcionar a sua própria vida. Então, nesta perspectiva da salutogênese, nós vimos que é importante conhecer sobre si mesmo, né? Aprender sobre si mesmo, né? E aprendendo sobre cada um, nós vamos ter condições de melhor gerenciar
a nossa própria vida. Quer dizer, se não conhecemos, fica difícil gerenciar a nossa ação, quer dizer, encontrar recursos, medidas que possam assim nos ajudar, né, a resolver determinadas situações. Então, o conhecimento é a base. Então, conhecendo, aí nós vamos passar para o segundo aspecto importante, que é o aspecto do gerenciamento, né? Gerenciamento de situações. Nesse gerenciamento de situações de estresse, situações de conflito, problemas, enfim, é importante encontrar recursos adequados para a superação das nossas limitações, das nossas dificuldades. Aí, onde vamos buscar estes recursos, né? Vem a pergunta, onde vamos buscar estes recursos para solucionar a nossa inquietação, né? A nossa inquietação, o nosso problema. Então, a primeira saída, que é a mais importante de todas, ao meu ver, é aquela que você encontra na sua própria mente, né? A mente é esse pressuposto a priori que faz com que você, na sua reflexão, na sua meditação, no seu momento de parada, encontre uma saída na sua mente, né? Você encontra uma solução. Ao encontrar esta solução, essa alternativa na sua mente, você vai para a prática, porque até então essa solução está no nível teórico, está no nível da abstração, mas ela é muito importante, porque ela é a base que vai orientar, ela vai dar o norte da sua ação. Então, você encontrou a saída na sua mente, esse recurso na sua mente, do ponto de vista teórico, do ponto de vista abstrato. Então, você vai agora para a prática, você vai fazer as conexões necessárias para solucionar o seu problema. Então, você vai criar rede de relações, né? Se o problema diz respeito a pessoas, né? E a colaboração de pessoas, você vai recorrer a pessoas que são referenciais, que podem lhe ajudar a encontrar uma saída ou encontrar a solução para aquilo que você precisa. Então, procurar pessoas. Às vezes o problema diz respeito à instituição, né? Um aspecto institucional, profissional, enfim. Então, além de pessoas, é importante que você contacte certa instituição, né? Uma instituição que tem uma missão, uma finalidade afim com aquilo que você está buscando, aquilo que você está querendo resolver. Então, e ao manter esse contato institucional, né? E ter esse contato institucional, então aí você já vai procurar um recurso institucional, né? Você primeiro, nós vimos que você procura uma ajuda aí interrelacional, procurando pessoas. Agora, um outro passo importante, procurar instituições. Quais as instituições, grupos que você se relaciona e como você se relaciona com estas instituições, com esses grupos. Hoje, dentro da estrutura social, há vários grupos, há várias organizações sociais e com determinadas finalidades. Então é importante, na sua rede de relação, estar ampliando o contato institucional. Quer dizer, o quanto mais contato você tem com instituições, com pessoas, você tem mais chance para solucionar, encontrar uma saída para a sua problemática, para a sua inquietação, né? Esse aspecto de construir rede de relações é um aspecto importante da pessoa resiliente, né? A pessoa resiliente é uma pessoa que se conecta consigo mesma, né? No labirinto assim da sua mente, ela consegue encontrar uma saída, ela consegue encontrar uma solução, e do ponto de vista do labirinto social, né, ela faz as conexões corretas, vai em busca de pessoas que são referenciais, instituições que são referenciais, que podem assim ajudar a pessoa
a colaborar na solução do seu problema, né? Então, colaboradores, parceiros, né, que ajudam assim a solucionar o problema. Bem, às vezes a questão é de ordem pessoal, de ordem existencial, são dores, são problemas que afetam a alma, que afetam a existência humana, depressão, angústia, falta de sentido na vida, enfim, são questões profundas, são questões de sentido, né? Então, às vezes, precisa, às vezes, além de um acompanhamento pessoal, de uma orientação profissional, terapêutica, que ajuda a pessoa, em uma atitude pedagógica. Assim, um pedagogo é aquele que dá a mão, que conduz, que caminha junto, que mostrando assim uma direção, um caminho, né? E esta ajuda, ela é muito importante para que a pessoa possa se reerguer, possa se restabelecer e sozinho direcionar a sua vida, né? Então, além de conhecer a si mesmo, né, aprender a gerenciar a própria vida, vem um aspecto da significação, né? Como está significando positivamente a vida, as ações, aquilo que fazemos, né? Então, dentro desse aspecto metodológico, é importante esses 3 aspectos em direção à salutogênese, que é uma intervenção terapêutica não para restabelecer aquilo que você perdeu, mas é uma intervenção terapêutica para manter um padrão de qualidade e desenvolver-se cada vez mais. Então, porque você parte de um princípio de normalidade e o desafio é manter esta normalidade, este equilíbrio, esta sensação de bem-estar. Então você vai aprendendo cada vez mais sobre você desenvolve o interesse próprio, a sua confiança, melhora a sua autoestima, porque você vai aprender a gerenciar melhor a sua própria vida. Você está atento, você está ativo, você não é paciente, você é um partilhante nesta perspectiva, né? Você vai conversar com os outros, como uma borboleta, né, que sai, nesse processo de metamorfose, como uma abelha que vai no pomar, ali volta para a sua colmeia com experiências novas, com sabores novos. Então, a pessoa, nessa perspectiva da salutogênese, ela avança, né? Ela faz conexões corretas, extrai o melhor néctar da vida, né? O melhor sabor, e assim consegue significar, reencantar a sua vida cada vez mais, quer dizer, mantendo um padrão de qualidade. Então, esta é a perspectiva da resiliência. A resiliência aqui no que se refere manter um padrão de qualidade, manter a pessoa ativa, né? Agora, há um outro aspecto da resiliência que se desenvolve mais em situações de estresse, né? Em situações de perdas, na perspectiva de restaurar aquilo que se perdeu, né? Então, a pessoa rompendo aí o seu princípio de normalidade, ela vai perceber que aparecem os sinais, né? Sinais de problemas, situações difíceis na vida dela. Se ela não vai resolvendo, né? Se ela, a sujeira existencial, a problemática existencial vai crescendo, né? Vai ganhando proporções grandes na vida, né? Por isso que já dizia João Batista, né, que é preciso aplainar os montes, endireitar as estradas, para que a situação não venha a crescer, né? Então, os problemas vão surgindo, né? E se a pessoa não está atento a esses sinais, o problema pode se agravar para um nível de sintomas mais sérios, que passam a afetar mais a sistematicidade orgânica, a sistematicidade do sistema psíquico, emocional, espiritual. E
se a pessoa também relaxa, se ela não está atenta a esses aspectos, o problema se agrava mais ainda, ele chega no nível crônico, chega no nível patológico, e aí fica muito mais grave o processo de vida da pessoa. E nesta situação, restaurar aquilo que se perdeu é um processo muito mais lento, muito mais demorado, exige muito mais paciência e às vezes não é possível. Então, o nosso grande desafio é manter-se atento, ativo, para não cairmos na perspectiva da patogênese, ou seja, na direção da doença, na origem da doença, né? Quando relaxamos nesse sentido, aí as coisas se agravam. Nós somos pessoas valorosas, pessoas de valores, nós direcionamos a nossa vida em direção àquilo que é valor, aquilo que é bom, mas às vezes por desvios a gente acaba fazendo opções erradas, né? Fazendo escolhas que atrapalham a nossa própria existência. Quer dizer, nós às vezes somos responsáveis pelo nosso próprio fracasso, né? Pela nossa própria inquietação, né, mental. Quer dizer, uma coisa é quando o outro interfere na minha vida diretamente e interfere, e às vezes eu tenho que sofrer as consequências dessa interferência externa do outro. Outra coisa é quando a pessoa mesmo que está no comando da sua vida, que tem que direcionar a sua vida, está perturbada e não consegue fazer uma opção correta, né? Uma opção que venha lhe favorecer. Ela opta pelo contravalor, né? Ela opta por aquilo que prejudica a ela mesma. Quer dizer, aí a gravidade do problema, o desvio da consciência já chegou num nível muito grave, né? Porque a pessoa, ela às vezes não consegue superar aquela limitação, ela já se torna dependente daquela situação. Às vezes até consegue perceber que o que faz não é bom, né? É prejudicial para ela e para os outros, mas ela não tem mais força interior para superar esta limitação só, né? Às vezes é importante a pessoa ter consciência disso. Muitas pessoas não têm, fica insistindo, acha que consegue, mas no dia seguinte recai, na semana seguinte recai na sua fragilidade existencial, não consegue se manter, né? E também não tem a humildade de pedir ajuda, não tem a simplicidade de pedir uma ajuda, né? Não pede uma ajuda instrumental, ou seja, de pessoas, de profissionais, da família. Quer dizer, numa atitude dessa é importante que você tome consciência da sua fraqueza, da sua limitação. Nós temos que olhar para a nossa própria vida, fazer a nossa análise pessoal, objetiva, e reconhecer as nossas limitações, né? E procurar ajuda, né? Lembre-se que dentro desse processo de relação, você que passa por dificuldade, que passa por problema, sofre não só você, mas sofre toda a família, todo o ciclo de relação, de pessoas que querem o seu bem, né? que torcem por você, essas pessoas sofrem, né? Agora, há também um ciclo do mal, né? Há pessoas que favorecem a sua queda, né? Querem lhe ver no chão, né? E vão trabalhar para isso, para que você não se levante, né? Que você se afunde cada vez mais no poço, né? É por isso que às vezes algumas pessoas dizem: eu estou no fundo do poço, né? Eu estou no fundo do poço. E aí, como sair deste fundo do poço, né? Então às vezes a gente tem que ter consciência que não é possível sair só, temos que pedir socorro, temos que gritar, para ver se alguém que vai passando aí perto desse poço possa ouvir o nosso lamento, possa ouvir o nosso grito, e aí venha ao nosso socorro, né? Possa nos ajudar, possa, enfim, jogar uma corda, colocar uma escada,
encontrar uma alternativa, uma saída para sairmos do fundo do poço, né? Mas quem está no fundo do poço precisa ter uma força mínima necessária para superar, para sair do fundo do poço, né? Agora, se a pessoa chegou no fundo do poço e não quer sair, quer ficar lá dentro, então que não se pode fazer nada, é uma opção dela, né? Uma opção dela, que com certeza vai fazer muitas pessoas sofrerem, né? Porque quando alguém sai desse nível de relação social, familiar, todos ficam perturbados, procurando o que fazer, uma alternativa para ajudar esta pessoa. E quando encontra uma pessoa, né, no fundo do poço, a gente quer ajudar, mas quer que a pessoa seja ajudada, né? Quer que a pessoa seja ajudada. Quer dizer, como você que está passando por dificuldade, todos nós passamos, como é que nós nos dispomos nestas situações para pedir ajuda? Aí vem um aspecto da simplicidade, da humildade, né, de aceitar a ajuda do outro. Então, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM, estamos aqui conversando sobre saúde mental e resiliência, fazendo uma diferenciação nesta perspectiva da salutogênese e da patogênese. Hoje, como eu falei no início, vamos estar conversando sobre carismas, dons e resiliência. E para nossa reflexão hoje, gostaria de trazer como base um texto da Bíblia, né, da carta de Paulo aos Coríntios, né? Paulo escreveu 2 cartas à comunidade de Corinto, a comunidade ali na Ásia Menor, comunidade que tinha um fluxo de pessoas diferentes, pessoas de várias culturas, de várias tradições, pessoas que de fato viviam um trânsito muito intenso por conta da cidade, da população, a cidade com sua comunicação, com seu comércio portuário, enfim. Então, pessoas que se encontravam, se separavam, resolviam os seus negócios e tal. E Paulo vai dar umas dicas importantes para a nossa vida, né, para a nossa saúde mental, no que se refere do ponto de vista da sistematicidade, né, do ponto de vista da sistematicidade. E nesse sentido, né, gostaria de ler aqui o capítulo 12, né, da carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz o seguinte, capítulo 12 é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Ele vai dizer o seguinte, aqui no versículo, a partir do versículo 4, ele diz o seguinte: existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um é concedida a manifestação do Espírito Santo para o bem comum. Olha, esses versículos aqui de 12, né, de 6 até o 7, já nos dá assim um preâmbulo desta capacidade, né, dos dons, né? Deus que distribui os seus dons de acordo com cada um, e esses dons que estão a serviço de todos, né? Cada um tem a sua qualidade diferente, cada um tem a sua importância diferente. Por isso é importante não ter aquela sensação de inutilidade, né? De inutilidade, que não é importante, que a sua vida não tem sentido. Tem, né? A sua vida tem sentido, a sua vida tem importância, a sua vida é dom de Deus, é um presente de Deus,
Você tem a responsabilidade na sua consciência mental de administrá-la bem, de cuidar bem da sua vida, e não só cuidar da sua vida, mas também cuidar da vida do outro, se preocupar com o outro, porque a felicidade ela não acontece a nível meramente individual. A felicidade está também relacionada às nossas relações interpessoais, a qualidade destas relações que nós estabelecemos com as pessoas. Se estabelecemos relações desagradáveis, desconfortáveis, então a gente não pode ser feliz. A pessoa está numa situação de estresse. Então é importante resolver certas questões relacionais, porque daí você vai extrair aquilo que é bom desta relação para a sua vida. Quer dizer, veja o que você pode partilhar daquilo que você recebeu como dom, como qualidade com o outro. Vamos continuar a leitura aqui do capítulo 12, partindo aqui agora do versículo 8, diz o seguinte: pois por meio do Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, a palavra da sabedoria, quer dizer, como tem pessoas que são sábias em suas palavras, em suas colocações, sabem aquecer a nossa alma, animar o nosso espírito, a nossa vida com suas palavras, Então a gente percebe que a pessoa cultiva esta questão da palavra. Como isso é bom, quando a gente encontra alguém que tem esta capacidade de, através da palavra, mudar positivamente o nosso estado emocional, o nosso estado psíquico, Isso é muito bom. Continuando, e a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a palavra da ciência, a ciência que diz respeito ao aspecto experimental, nós nesse tempo de pandemia estamos vendo aí os cientistas fazendo experiências, fazendo testes, procurando alternativas científicas para combater este vírus, que tem uma capacidade de resiliência muito grande. Ele se refaz, ele se readapta em contextos diferentes, ele se modifica em cada um de modo diferente. Então os cientistas estão aí com suas técnicas, com seus métodos, trabalhando, pesquisando para encontrar forma de conter esta capacidade de resiliência, de mutação desse vírus, que é muito forte. Então, a ciência, no que se refere ao aspecto experimental, ao aspecto empírico do mundo real que nós vivemos, mas a ciência também a nível teológico, do nível espiritual, a ciência que trabalha com aspectos intuitivos, aspectos da revelação, da premonição, da clarividência de certas coisas, quer dizer, capacidades paranormais que às vezes fogem do controle emocional, do controle psíquico da pessoa, no que se refere ao seu aspecto cognitivo, de pensar, de direcionar o seu pensamento. Quer dizer, às vezes a sensibilidade de certas pessoas é muito grande, ela consegue perceber certas coisas, às vezes não consegue discernir de imediato, às vezes vai conseguir uma explicação depois que o fato aconteceu, isso é comum, acontece com algumas pessoas. Às vezes a pessoa não consegue mudar o curso das coisas, mas consegue, a partir da sua premonição, a partir da sua revelação mental, já se predispor para aceitar aquilo que está por vir, porque ela pensou de uma forma antecipada aquilo que, algum evento que ia ocorrer, seja na sua vida ou na vida de outrem, Esse aspecto da ciência é um aspecto que gera muita discussão, gera muito debate, porque diz respeito
a singularidade existencial de cada um, a subjetividade de cada um. Às vezes não se tem como demonstrar, né? Demonstrar-se do ponto de vista da ciência que entendemos hoje, da ciência prática, empírica, positivista. Às vezes não é possível, e isso leva ao descrédito, à descrença de certas experiências, mas é possível, né? Então, fazer experiências extraordinárias de singularidade existencial. Tem algumas pessoas que trabalham, inclusive, nessa perspectiva, né? Então é importante a gente ter esse aspecto, né? O que diz a palavra, né? A palavra de ciência. Então, a ciência, seja a ciência empírica, né? E esta palavra, ciência mais revelada, teológica, intuitiva, que às vezes se refere mais à autoridade de quem diz, né? A autoridade de quem diz e a confiança de quem ouve, né? Bem, então vamos continuar o texto aqui a partir do versículo 9, diz o seguinte: a outro ainda o mesmo Espírito é dado à fé, e a outro os dons de cura no único Espírito. Então, estes dons, estes carismas que recebemos, eles se referem a vários aspectos, né? Nós vimos no versículo anterior o aspecto da palavra, né? A palavra que tem um efeito, né? Que altera a natureza das coisas. Nós vimos a ciência, né? A ciência empírica, a ciência revelada, intuitiva, que são capacidades, dons que o Senhor coloca para todos. E a capacidade, o dom da fé, né? A fé que é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que não se vê. Hebreus 11:1, né? Há outros ainda o dom da cura, né? A cura, a palavra também cura, né? A palavra cura, a imposição das mãos, né? Cura, né? Quando às vezes a pessoa tem uma força muito grande, Jesus sim, colocava as mãos, Jesus tocava e dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Quer dizer, então o aspecto da cura está relacionada também à palavra, está relacionada a cura está relacionada ao toque, está relacionada também às medicações, né? Aos remédios. Então nós temos aí intervenções terapêuticas, dons e graças de Deus, seja do ponto de vista medicamentoso, né? De remédios que ajudam a pessoa a se restabelecer, como também as interferências metafísicas, né? Às vezes que passa pela palavra, né? Pela palavra, né? O toque, né? E a força que esse toque tem do ponto de vista metafísico na produção de sensações, de sentimentos diferente na vida da outra pessoa. Então são aspectos bastante diferentes. Às vezes um aspecto aciona mais o aspecto biológico, o aspecto orgânico das conexões da mente através de remédios, né? Seja remédios psicofármacos, seja outros remédios que agem em determinadas doenças específicas. Tem um aspecto da palavra, da oração, o aspecto da cura, o aspecto da unção, né? A medicina antiga trabalhava muito com o aspecto da unção, com os óleos, e a importância desses óleos na restauração biológica, celular, orgânica, enfim, era muito grande. Quer dizer, as pessoas usavam os seus ungüentos, né, os seus óleos para restaurar determinadas curas, né, óleos vegetais, óleos das plantas, enfim, era o aspecto assim farmacológico muito utilizado na medicina primitiva e ainda hoje, né? Hoje tem muitas pessoas que trabalham com este aspecto de óleos, né? Essências extraídas das plantas, da natureza, para ajudar a pessoa a se restabelecer.
Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Há outro poder de fazer milagres, Há outro a profecia, há outro o discernimento dos espíritos, há outro dom de falar em línguas, o dom de falar em línguas, há outro dom de interpretar as línguas, Então esse versículo aqui, o versículo 10, é um versículo bem interessante, O poder de fazer milagres. O que é fazer milagres? É fazer algo extraordinário, algo que sai do ordinário, É certas explicações que a ciência não consegue dar, Então, às vezes tem certas coisas, a gente não tem que ter a pretensão de querer explicar tudo, de saber tudo. Nós temos que reconhecer que temos as nossas limitações, não sabemos tudo e não podemos explicar tudo. Então, às vezes, nos arrogamos o direito de entender e compreender e limitar a capacidade do espírito humano, da compreensão da mente humana. Não. Temos que reconhecer que certas coisas não temos explicação, embora elas estejam aí na nossa frente. E a gente não entende como foi que isso aconteceu. Então, acontece milagres, sim, milagres, e Deus se serve de pessoas, Deus se serve de pessoas, de mediadores, de mediações, de sinais para agir na vida das pessoas, para agir no mundo. Claro que Ele pode, na sua infinita bondade, agir, no seu infinito poder, agir diretamente, mas Ele se serve da natureza, dos elementos da natureza, Ele se serve das pessoas, enfim, Deus é um mistério que a cada dia procuramos entender, compreender a partir da revelação dele na pessoa do seu Filho. Então, à medida que aprofundamos o nosso conhecimento, pela fé, pelo dom da fé, aí nós vamos conhecendo Jesus, e conhecendo Jesus, a sua história, a sua vida, paixão, morte e ressurreição, esses aspectos aí, nós aprofundaremos o nosso conhecimento a respeito de Deus. Deus se deu a conhecer no Filho. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, esta relação que ali João coloca muito bem. Então, e nesta relação, nessa intimidade, se pode fazer, segundo a palavra, coisas extraordinárias, inclusive a capacidade de falar línguas, línguas, e esse dom de falar línguas, línguas aí que algumas pessoas na intuição, às vezes no ápice da elevação espiritual, então às vezes pronunciam palavras em estado de transe, de êxtase espiritual. Ela pronuncia palavras que ela não consegue nem discernir aquilo que ela está dizendo, Ela fala certas coisas por conta da situação de transe, de êxtase espiritual, mas ela não consegue discernir. Então, o texto nos coloca uma situação que é importante discernir esse tipo de linguagem. Então, esse dom do discernimento aqui, de entender e compreender aquilo que está sendo dito, é um dom muito mais complicado, e implica também uma responsabilidade ética, moral, teológica, às vezes também psicológica, para interpretar de forma correta aquilo que está sendo dito. Então, fica uma relação, às vezes, muito instável, insegura do ponto de vista da ciência moderna, até mesmo da parapsicologia, que é a ciência que estuda esses fenômenos existenciais, esses tópicos de singularidades existenciais. A filosofia clínica também trabalha
no que se refere a esse aspecto, outras áreas de conhecimento. Então, o dom de falar em línguas, quer dizer, eu ainda acho que à medida que você aprofunda o interesse pela língua do outro, né, de ir ao mundo do outro, uma cultura diferente, né, você se possibilita a conhecer uma outra realidade, uma outra mentalidade, né? Eu gosto muito das línguas, né? Tive a oportunidade na minha vida até hoje, graças a Deus, tem outras línguas que quero estudar, mas consigo me virar no inglês, consigo me virar no espanhol, no italiano, no alemão, e também tem outras línguas aí antigas que a gente conhece, que a gente pesquisa, né, que usa. Então, eu sempre me inspirei num papagaio, né? Um papagaio às vezes faz tanta coisa, né? É intuitivo, eu digo, mas se um papagaio pode fazer o que ele faz, pode até falar, como é que eu não posso aprender essa língua? Como é que eu não posso conhecer aquilo que a outra pessoa conhece a partir das codificações da linguagem? Então, o papagaio para mim é uma inspiração nesse sentido, né? Porque se ele que não consegue pensar e refletir sobre aquilo que diz, aquilo que fala, quanto mais nós, né, que temos a capacidade de refletir, de organizar os nossos pensamentos. Então a gente pode aprofundar a nossa linguagem, o nosso conhecimento sobre outras culturas, sobre outras realidades, além desse aspecto também espiritual, de falar em línguas que às vezes nós não conseguimos decifrar. É importante ter cuidado nesse sentido, para que você às vezes não seja mal interpretado, né, neste dom que o Senhor lhe concedeu de falar em línguas. Nesse aspecto, né, vamos continuar aqui a leitura em relação aos carismas, aos dons, né? Isso que Paulo escreveu é fantástico, é fabuloso, né? Aí no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Um outro aspecto que ele vai colocar é o aspecto do corpo, né? Ele vai fazer esta relação dos carismas, dos dons com o corpo. E ele vai dizer o seguinte, a partir aí do versículo 12: de fato, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, são um só corpo, assim também Cristo. Todos nós, judeus, gregos, escravos, livres, fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. Esta reflexão teológica de Paulo é fabulosa, né? Esta unidade, quer dizer, aqueles que seguem a Cristo buscam a unidade. Aqueles que seguem a Deus buscam a unidade nesta adversidade, quer dizer, é capaz de reconhecer o carisma, o dom do outro e perceber a sua importância dentro desse conjunto, dentro desta inter-relação social, espiritual, psicológica, sistêmica, é muito importante. Quer dizer, e nesta unidade, neste esforço de superarmos as limitações, e dando prioridade àquilo que é graça, aquilo que é dom, nós nos unimos e tornamos assim o corpo de Cristo né? Compacto, né? Perfeito, né? A partir desta unidade. Então, Paulo coloca isso muito bem, esta inter-relação sistêmica, e que nós, nos nossos diferentes dons, temos que ter e colocar em partilha em função do outro. Ele continua: de fato, o corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Então, nesta unidade, vamos procurar, na nossa relação com as pessoas, procurar aquilo que nos une, aquilo que nos integra, e não aquilo que nos separa, né? Dentro desta perspectiva de uma unidade sistêmica, né? Dentro de uma unidade sistêmica, cada um
né? Observe a sua própria vida e procure criar relações boas do ponto de vista da verticalidade com as pessoas, com o meio em que você vive, como também procure uma relação boa no ponto de vista da horizontalidade, né? Da horizontalidade no que se refere às pessoas, às plantas, à natureza, e dessa verticalidade, né? Com Deus, né? Com o divino, com o sagrado, com a Trindade Santa, quer dizer, unindo assim o céu e a terra. Esta unidade física e espiritual, ela é muito importante para o nosso bem-estar, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde psicológica. É isso aí, caro ouvinte, estamos chegando ao final da nossa programação Saúde Mental e Resiliência, nesse bate-papo sobre carismas, dons e resiliência, na perspectiva da salutogênese, como manter-se saudável, como manter-se bem em todos os sentidos da nossa vida. Fiquem todos com Deus, que Ele nos proteja, que Ele nos guarde, que Ele nos ilumine, agora e sempre. Amém.